Vamos falar sobre construção de políticas públicas na pandemia. A nossa convidada é a Raquel Marques, ela que é co-deputada da Assembleia Legislativa de São Paulo pela Mandata Ativista, médica sanitarista, mestre em saúde pública e doutora em medicina preventiva e ativista dos direitos humanos. É presidenta também da Associação Artemis. Olá, Raquel, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo certo. Bom, Raquel, vamos falar aqui sobre a pandemia. Inicialmente, né, o Brasil já registrando mais de 60 mil mortos pela Covid-19. Eu gostaria que você falasse como é que você está vendo a atuação, né, dos governantes brasileiros, desde a esfera federal, estadual e municipal, no caso aqui em São Paulo. Como é que você está analisando a postura dos governantes diante desta grande pandemia? Os governantes, de maneira geral, estão esperando que o problema se resolva sozinho e não tomando medidas duras o suficiente para fazer o enfrentamento de um problema desse tamanho, né? Então, aqui em São Paulo, tanto no estado quanto no município, nós começamos razoavelmente bem, mas conforme a situação foi piorando, nem o prefeito nem o governador tiveram coragem, né, de dar o passo necessário, que seria o lockdown, para a gente poder interromper o ciclo de crescimento da doença. E isso tem nos levado para uma situação em que a transmissão ela está tão espalhada na cidade e no estado que hoje o controle disso é infinitamente mais complexo. E esse é o problema. Quando a doença ainda está localizada em um território, é muito mais fácil, embora não seja fácil, mas é muito mais fácil fazer o controle, o cerco sanitário daquele espaço, daquelas pessoas e interromper a transmissão, como aconteceu em Wuhan, na China, né? Não se transmitiu pela China inteira, que é um país quase tão grande quanto o Brasil, um pouco maior, mas enfim, também gigante. Eles não deixaram, ficou circunscrito em Wuhan. Mas aqui não foi tomado cuidado, espalhou pela cidade toda, pelo estado, pelo Brasil, e agora sim o problema é muito complexo, nós vamos levar muitos meses para poder sair dessa situação, talvez sejamos o último país a controlar, né, essa pandemia, até porque a maioria já conseguiu ter ele num razoável controle. Então, faltou pulso para lidar com isso, e agora nós vamos colher um dano ainda maior na economia e muitos mortos sequelados, infelizmente. Além do que, nós não tivemos políticas para poder manter as pessoas em casa. Na Europa, os trabalhadores formais tiveram 75% do salário pago pelo Estado e as empresas pagaram 25% para que eles ficassem em casa. Isso diminuiu a pressão das empresas na cobrança da volta ao trabalho. E também os informais receberam auxílios generosos do governo para poder ficar em casa. E isso, Marilu, se paga, porque quando você pensa que você faz uma medida tão intensa quanto essa, inclusive financeiramente por parte do Estado, mas isso vai durar 2 meses, é muito diferente de você ir levando em banho-maria e o problema se arrastar por um ano, né? Então, os danos econômicos do não enfrentamento do problema na magnitude que ele precisa são muito maiores. Sem contar que os doentes custam, e custam muito, não só pelo afastamento no trabalho, mas pelo próprio custo do tratamento. Um dia de UTI, mesmo no SUS, custa em torno de R$ 2.000. Um paciente de Covid fica internado em média 15 dias. Então, cada pessoa que vai para a UTI, o SUS despende R$ 30.000, né? O quanto não seria muito mais inteligente, tanto pelas sequelas que as pessoas sofrem, o sofrimento, as mortes, mas também economicamente, ter garantido que essas pessoas não se contaminassem, que tivessem condições de ficar em casa. São vários níveis, né, de maus resultados por falta de coragem de enfrentar o problema, por falta de consideração com a ciência. E olha que nós tínhamos uma vantagem. A gente pôde aprender com a China, a gente pôde aprender com a Europa, que tiveram esse problema antes de nós, mas mesmo assim não incorporamos a experiência bem-sucedida deles.
E Raquel, a gente teve aí a grande manifestação dos entregadores de aplicativos, e essa é uma categoria que você também, em algumas entrevistas, sempre estava falando, né, enfim, da importância, né, desses entregadores, motoristas, caminhoneiros. Foi importante essa manifestação dessa semana, né? Foi muito. O break dos aplicativos que aconteceu essa semana foi uma manifestação por melhor remuneração dos trabalhadores de entrega, melhores condições de trabalho também. E é muito importante discutir e apoiar esse tipo de manifestação, porque esses trabalhadores da logística, eles são a vanguarda do que tende a ser a desumanização das relações de trabalho, a virtualização das relações de trabalho, né? O que acontece com eles tende a acontecer com todas as profissões. Um cadastro em uma plataforma, em uma empresa que você não sabe onde fica, que você nunca viu ninguém de lá, aí depois você é contratado por um cliente através dessa plataforma que você também não conhece, com taxas que você não negocia, cada vez menores, cada vez mais arrochadas, que é o que eles vivem, né? Precisam trabalhar 12, 14 horas por dia, ganham R$ 5 por entrega, e aí vale a gente, cliente, lembrar, né, de não deixar o entregador, o motoboy, esperando na portaria, porque cada minuto dele, ele ganha muito pouquinho e ele precisa fazer muitas entregas para ter volume e uma remuneração minimamente adequada no final do mês. Então, é muito importante a gente discutir essa categoria, porque seja pelas relações de trabalho, seja pela essencialidade delas, né? Nessa pandemia, a gente pôde perceber que sem logística, sem entrega, sem motoboy, sem correios, sem os carros que fazem todo esse vai e vem aí das coisas na cidade, nós não sustentamos a própria vida. Dependemos aí nos alimentar, dos cuidados, com base nesses profissionais. Então, é preciso reconhecer, remunerar e garantir as condições adequadas para que eles não sofram violência, acidentes nas ruas e nem precisem trabalhar tanto em contextos tão insalubres. Você, que é uma defensora, né, do parto humanizado desde sempre, né, Raquel? Eu queria saber como é que está a situação das mulheres nessa época de pandemia. Marilu, antes de falar das mulheres na pandemia, eu queria comentar com você que esta semana uma lei muito discutida na Lesp ano passado e que você também ajudou na discussão, que foi a lei da cesariana, né, sem critério, ela foi esta semana declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, respeitando as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e resguardando a vida de mães e bebês. Mas voltando para a questão da pandemia, a pandemia tem afetado sim a assistência ao parto. Uma coisa muito preocupante é que nos primeiros 3 meses, toda a atenção básica, as unidades básicas de saúde, elas de maneira geral suspenderam os atendimentos. E com isso, muitas mulheres que estão fazendo pré-natal deixaram de ter acesso a esse pré-natal ou deixaram de ir ao pré-natal com medo de pegar coronavírus, o que é muito preocupante, porque para um bom desfecho da gestação, é imprescindível que a mulher faça de 8 a 10 consultas no decorrer da gravidez. Então, não pode suspender consulta de uma grávida, né? A grávida precisa ir porque é muito importante para a saúde dela e do seu bebê. Depois, na atenção ao parto, houve um debate aí, num primeiro momento, sobre a presença dos acompanhantes, né? Como a recomendação era ter o mínimo de pessoas circulando nos ambientes, vários hospitais começaram a impedir a presença dos acompanhantes no momento do parto. Isso já foi decidido que é errado e que sim, o direito a acompanhante permanece mesmo nesse contexto de pandemia. E o segundo debate é um debate com relação à presença das doulas. Vários hospitais também estão impedindo a presença das doulas. Esse é um debate que não está encerrado, mas que eu acredito que é preciso reconhecer as doulas como parte integrante fundamental da equipe do parto, né? Foi uma luta e tem sido uma luta muito grande integrar esses profissionais
na cena da assistência, um profissional que, quando participa do parto, segundo pesquisas internacionais, enfim, muito bem fundamentadas, ela melhora a qualidade, o desfecho, a sensação, a avaliação das mulheres com relação à experiência que tiveram. A doula tem um papel muito importante nesse apoio emocional num momento tão desafiador, e nós não podemos relativizar isso no momento de pandemia. É preciso tomar todos os cuidados, mas garantir a presença da doula na cena do parto. Agora, as mães contaminadas, esse é um drama, né, Raquel? Que ela acabou de ter um nenê e não pode ficar com o nenê. É um drama, tanto a contaminação do momento da gestação, quanto depois. As grávidas, elas são mais suscetíveis a complicações em decorrência do coronavírus. Infelizmente, já tivemos vários falecimentos de gestantes e puérperas em decorrência da Covid. E sim, não são muitas mulheres que pegaram e pegam, né? Quando elas pegam, elas têm uma chance maior de complicação, mas é preciso tomar muito cuidado realmente, porque vai precisar se afastar da criança, né? No momento em que cada dia vale muito. Então, para um recém-nascido, para uma criança que tem uma semana, 2, 1 mês, ficar 10 dias longe da mãe, para eles é muita coisa nas suas vidinhas. Exato. E agora vamos falar das mães, né, que precisam trabalhar e que precisam das creches para deixar seus filhos. Como é que você está vendo? Como é que elas estão se virando, Raquel, nesse momento? Marilu, esse é um debate super importante, porque, mais uma vez, se joga no colo das famílias e principalmente das mães o problema, como se assumissem que elas sempre foram precarizadas, elas sempre se viraram e vão continuar se virando. A verdade é que esse se virar custa muito caro para elas, tanto profissionalmente, economicamente, porque muitas acabam largando seus trabalhos ou abrindo mão de trabalho para poder cuidar das crianças, ou expondo crianças à violência e a riscos de acidente, né? Precisamos falar do cuidado das crianças. É lógico que nós não queremos que se abra as escolas e se tenha a vida normal como se nada tivesse acontecido, mas desde o começo, né? Se tem mulheres e pais e mães trabalhadores que precisam ir trabalhar, é preciso, ao mesmo tempo, é indissociável que tenha algum serviço de cuidado dessas crianças. Então, não é possível que se tenha trabalhadores de serviços essenciais e não tenha uma equipe mínima de educação e cuidados para ficar com os filhos desses trabalhadores. Não é possível que se abra comércio e alguns serviços e não tenha uma equipe de educação e de cuidados das crianças, filhas desses trabalhadores que vão trabalhar. Os trabalhadores da educação são muito refratários a essa ideia, mas a gente precisa discutir essa questão colocando a criança no centro, o bem-estar da criança no centro disso. Nós gostaríamos que todas as pessoas, absolutamente todas, estivessem em suas casas, em isolamento, mas a verdade é que os profissionais da saúde nunca puderam parar, porque são trabalhadores essenciais. O pessoal da entrega também nunca pôde parar. O pessoal de alimentação também nunca pôde parar, né? Então, algumas categorias, em alguns momentos, apesar dos riscos, são chamadas a trabalhar porque tem que dar suporte ao cuidado da vida, né? E assim também a gente tem que discutir com as crianças. Eu me questiono se o modelo que a gente tem hoje é o melhor modelo para essa pandemia, que não vai desaparecer esse ano e nem vai desaparecer ano que vem, né? Então, a gente também é outra questão que não está sendo adequadamente endereçada politicamente na sociedade, porque isso não vai sumir assim. E aí talvez a gente tivesse que falar de modelos de cuidadores em menor escala e até mesmo de educação em menor escala, né? Talvez educação com pequenos grupos, com professores tutores, se for o caso, ou cuidadores mesmo, que vão cuidar de 5 crianças, de 6 crianças na vizinhança.
a gente vai ter que pensar em outros modelos, a sociedade vai ter que ser muito criativa, flexiva, enfim, para poder dar conta dessas mudanças, porque o que não é possível é falar às famílias que se virem, às mães que se virem, ou deixar as crianças em situações precárias, porque elas sofrem violência e elas correm risco de acidente e morte. Exato. Agora, com essa sugestão, a gente vai precisar exatamente aumentar o número de professores, de cuidadores, não é isso? Aí vai precisar do investimento também do Estado, né, Raquel? Pois uma conversa séria passaria por a gente ver quem é da rede, que a gente consegue realocar em outros modelos, o que nós precisamos contratar, o que também não é uma coisa fácil para cidades, para municípios e estados. É uma coisa que eu tenho conversado bastante com as pessoas do movimento social, porque há uns detalhes sobre orçamento público que poucas pessoas conhecem. Por exemplo, o município, o estado, eles têm uma conta corrente, vamos dizer assim, de dinheiro, de impostos, que quando acaba, né? Eles não podem, por exemplo, pedir empréstimos para poder cobrir alguma despesa que eventualmente eles não tenham dinheiro em caixa. Caímos? Não, não. Estamos no ar. Tá. E quem pode trazer esse dinheiro é a União, é somente a União, né? Então, quando a gente fala que precisa de recursos para poder fazer frente a isso, isso significa que o governo federal vai precisar enviar esse dinheiro para os estados e municípios, ainda que seja emitindo títulos, né? Usando alguns mecanismos que eles têm de fazer a gestão do fluxo financeiro. Então, essa discussão é uma discussão que a gente tem que ter os prefeitos e governadores como aliados para que juntos a gente possa fazer o pleito junto ao presidente da República e o ministro da Fazenda, porque são eles que têm a chave do cofre, né? Para poder flexibilizar os orçamentos que são a priori engessados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E Raquel, para a gente terminar, vamos falar sobre a violência doméstica na quarentena. É bastante preocupante o que está acontecendo, né, Raquel? Porque esse contexto explosivo de isolamento social, serviços fechados, maior desemprego, uma tensão que tem levado todas as pessoas a consumirem mais álcool e drogas, né? Quem já tem esse hábito intensificou nesse contexto. E quando isso se junta a uma mulher, ou até mesmo crianças, enfim, a pessoas vulneráveis que vivem uma situação de violência dentro de casa, realmente, assim, você está vivendo com o seu algoz 24 horas por dia. Né? Se antes essa pessoa saía, trabalhar, né? Tinha uma outra rotina, agora é 24 horas junto, grudado naquele espaço. Então, a situação ficou muito difícil. O que é preciso que as mulheres, especialmente, aqui eu vou falar diretamente com elas, saibam? Existe a delegacia eletrônica que você procura na internet, você consegue fazer o boletim de ocorrência da situação pela própria internet, e lá tem um campinho que você pode pedir uma medida protetiva, que é você avisar a polícia que você quer que ela venha tirar esse agressor do contexto doméstico. Isso vai ser avaliado, obviamente, mas você já pode avisar por ali mesmo. Se você não quiser, não puder fazer pela internet, você pode discar 180. 180 é o telefone para buscar ajuda em casos de violência doméstica. Você também pode buscar na internet a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão que faz a advocacia gratuita para as pessoas que não podem pagar e, no caso de violência doméstica, atende todas as mulheres de todas as faixas de renda, tá? Então, a Defensoria, ela pode fazer um trabalho de separação, guarda, pensão e afastamento do agressor do lar, se for o caso, tá? Eles estão fazendo atendimento, inclusive, pela internet, pelo WhatsApp. Então, entre no site da Defensoria, pega o telefone deles, liga para lá,
vocês conseguem ser atendidos por internet, por WhatsApp. Tá? Então, essas são informações muito importantes. E lembrando que quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando só de mulher e marido, né, esposa e companheira, namorado e namorada. Nós também falamos de qualquer pessoa que divida a casa com você. Né? Então, se você divide o apartamento com um amigo, por exemplo, essa pessoa tem uma atitude de violência contra você, também é violência doméstica. Qualquer relação familiar, então, se é um tio, se é um avô, se é um pai, se é um filho que faz agressão contra essa mulher, também conta como violência doméstica. E, por fim, um relacionamento que não precisa ser longo e nem precisa ser atual. Então, se você teve um relacionamento no passado e essa pessoa ela te perturba, ela te ameaça, ela te agride, né? Mesmo que tenha sido casual, uma noite, ou nem chegou a ser assim um romance, foi um flerte pontual, seja como for, isso também pode ser encaminhado como violência doméstica. Na dúvida, entre em contato com 180, com a defensoria, ou faça um boletim de ocorrência pela delegacia virtual. Perfeito. Raquel, a gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. Prazer em falar novamente com você, que eu te conheço há muito tempo nesta luta em relação ao parto humanizado. E realmente é bastante interessante e bastante louvável a sua luta. Um super abraço para você, Raquel. Até mais. Tenha um bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Raquel Marques, que ela é co-deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo pela mandata ativista médica sanitarista, mestre em saúde pública e doutora em medicina preventiva e ativista dos direitos humanos e é presidenta da Associação Artemis. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.